Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral da internet. E hoje nós vamos conversar sobre Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né? Estamos no último, no 10º e último episódio da segunda temporada, intitulado Hegemonia, tá? E lembrando sempre, que esse vídeo aqui ele tá cheio de spoilers, tá? Então se você não assistiu o episódio, dá uma corridinha lá, assiste o episódio e depois vem aqui ver a nossa conversa aqui sobre esse episódio. Bom, do que se trata nesse último episódio? O episódio dos Gorns, né? Que a gente estava esperando, já era uma coisa esperada de que isso ia realmente acontecer, tá? Só que não ficou, pelo menos eu não fiquei sabendo, tá? De repente alguém mais informado do que eu ficou sabendo, né? Que seria um episódio que não terminaria nessa temporada. É aquele episódio que dá encerramento a uma temporada e tem a segunda parte do episódio que é o início de uma outra temporada, né? Se optou por fazer isso dessa vez, né? E aí o que acontece? Você tem um planeta que está sendo colonizado pela Federação, né? A Cayuga, acho que era a Cayuga nave, né? Da namorada lá do pai que estava lá prestando assistência e de repente, né, os Gorns aparecem, né? Bem ao estilo Independence Day, né? Aquela nave espacial gigantesca, né? De botar sombras em amplas áreas de terreno, no caso, né? Uma coisa bem Independence Day mesmo, né? E aí foi feito um sinal de socorro, a Enterprise vai lá, o Pike pede um canal seguro com o Robert April, o Robert April fala, né, para ele não tomar nenhuma ação mais agressiva, né, que é uma coisa mais de se observar mesmo para ver o que está acontecendo, né, e ver se realmente houve, né, um ataque Gorn ou não, né, no caso, né. E o Pike vai, eles chegam lá ao planeta, né, eles veem a Cayuga completamente destruída, né, só a parte disco, né, tá ainda razoavelmente inteira, né, no caso, o resto é um campo de destroços, né, e os Gorns eles meio que estabeleceram uma linha dizendo que ali era uma região fronteiriça, né, e que a Enterprise não poderia atravessar aquela linha, mas a Enterprise estava doida, né, o Pike estava doido para fazer uma missão de resgate, ir até a superfície do planeta e fazer uma missão de resgate. E aí eles lançaram mão, né, da nossa Erika Ortegas, né, que vai ser a, vamos dizer assim, a piloto, né, de uma nave auxiliar. E essa nave auxiliar ela vai viajar pelos campos de destroços para simular que é um destroço, né, para poder passar sem que os Gorns percebam, né, a nave auxiliar passando ali. A Enterprise não vai ter que fazer essa missão pela nave auxiliar porque os Gorns criaram um dispositivo, usaram um dispositivo para bloquear transportes, comunicações, etc. Né? E aí o que acontece? Enquanto o Spock fica na nave, né, com a Una, pensando, quebrando a cabeça ali, a Uhura também fica nas comunicações, os três ficam ali meio que quebrando a cabeça, o Spock mais, né, para criar uma forma para neutralizar aquele dispositivo, né, de que está bloqueando as comunicações, os transportes, né, a tripulação, o Pike, a Ortegas, né, o Dr. Mbenga também, se eu não me engano, né, basicamente eles, né, no caso, e obviamente a Laana, eles vão, né, para a superfície do planeta para fazer a missão de resgate, tá? Eles encontram filhotes de Gorns, né, que é uma coisa um tanto quanto estranha, né? E eles vão encontrar também, né, a grande, vamos dizer assim, um grande easter egg do episódio, né? Um jovem Montgomery Scott, tá? Que particularmente eu confesso a vocês que eu achei ele um pouco estranho. Ele estava mais com cara de Chekhov do que com cara de Scott. Vamos ser bem sinceros. Eu particularmente nada contra o ator, né, que interpretou esse jovem Scott aí, mas eu acho que particularmente não ficou muito legal. Ele ficou mais com cara de Chekhov, mais com cara de alívio cômico do que de Sr. Scott mesmo, né, no caso, né? Mas os dotes dele, né, de engenheiro, né, vamos dizer assim, fora de série, né, estavam realmente ali a serviço, né, tanto que ele conseguiu fazer uma espécie de transponder, né, de comunicador Gorn, né, e aí o Pike
ele percebe que ele está com um trunfo bem grande nas mãos, né? Porque ele pede para o Scott refazer, né, esse transponder, né? Porque o outro ficou destruído, coisa e tal. E ele quer entrar em contato com o comando da Frota Estelar de qualquer jeito para dar essa vantagem tática, né, para a Frota Estelar, né? Que o Scott está ali fornecendo. Então eles vão ter, né, que sair, né, do planeta, né? Em poucas naves auxiliares ali, coisa e tal, enquanto, né, que o Spock está tentando, juntamente com a Uhura e com a Una, né, fazer uma forma de desbloquear, né, aquele bloqueador de transportes e comunicações. A Uhura pensa numa tática, né, ela é que acaba, vamos dizer assim, dando essa solução, né, e o Spock vai ter que fazer uma espécie de missão de fazer o quê? De pegar, né, o disco da Cayuga, botar uns foguetes lá, né, jogar na superfície, né, do planeta, né, no caso, né, e quando ele estivesse queimando na atmosfera, fazer um Paranauê lá para poder bloquear, destruir, né, essa máquina que está ali orbitando próximo ao disco da Cayuga, né, que está bloqueando o transporte e as comunicações. Eles têm êxito nisso, né? O Spock estava lá todo traumatizado, coitado, né? Porque ele achou que a Chapel tinha morrido, né? A Chapel estava na superfície do planeta com a capitã da Cayuga, né? E ela se transporta, né, para a Cayuga na hora que a Cayuga está sendo atacada. E o Spock, né, enquanto ele está no disco, né, da Cayuga lá, todo destruído, né, tentando botar os foguetes, ele acaba encontrando a Chapel, mas encontra um Gorn adulto também, os três lutam ali, né, o Spock e a Chapel lutam juntos lá para matar o Gorn e depois eles conseguem sair, né, do disco, né, da Cayuga no caso. E isso quando já no momento que quando o disco da Cayuga cai, né, ela destrói esse dispositivo que estava bloqueando os transportes e as comunicações, e aí todas as pessoas são transportadas do planeta, inclusive o Spock, né, e a Chapel, né, do disco da Cayuga ali próximo do disco da Cayuga. O problema é que, na verdade, os Gorns fizeram uma jogada ali, onde eles pegaram todos os colonos, né? Só algumas pessoas foram transportadas para a Enterprise, e eles pegaram todos os colonos, e quando eles descobriram que o dispositivo deles tinha sido destruído, né, eles começaram a atacar a Enterprise, e ficou aquele problema ali no caso, que era justamente você ter, né, a Enterprise ali precisando resgatar esses colonos que os Gorns tinham, vamos dizer assim, sequestrado novamente com o teletransporte, né? E várias naves Gorns atacando a Enterprise, e o Pike meio sem saber o que fazer no meio daquele fogo cruzado, naquele dilema de ou ele vai embora e foge e deixa os reféns para trás, ou ele fica e peita, né, as naves Gorns para tentar salvar os reféns. E o episódio termina aí, a segunda temporada termina aí em aberto, né, no caso, tá? Então, quer dizer, não foi um episódio, vamos dizer assim, que você pode dizer que foi de encher os olhos, né? Porque ele começa com uma história A e uma história B, a coisa de você salvar os, vamos dizer assim, os humanos que estão na superfície do planeta, a coisa de você encontrar Montgomery Scott, a coisa do Scott ter inventado um transponder Gorn, né? E a coisa do Spock, e a outra história é a história que o Spock, a Uhura e a Una estão criando um mecanismo para destruir, criando uma forma, né, para destruir aquele mecanismo que está bloqueando os transportes e as comunicações, né? Então você tem essas duas histórias aí. A coisa ficou mais em cima disso, né? Ficou também dentro daquele namorico, daquele romancezinho ali entre o Spock e a Chapel também, teve um pouco disso também. Teve uns chororôs lá do Spock lá quando ele achou que a Chapel tinha morrido, aquele negócio todo, né? Que você tem essa coisa do Spock altamente emotivo. E a grande questão aí foi o Sr. Scott, né, gente? Porque o Sr. Scott aí é aquela coisa, né, que tem pessoas que são mais fãs de Jornada nas Estrelas do que eu, né? Mas é o tal negócio, quando a gente lembra de Gorn na série clássica, entendeu? A gente não se lembra, eu pelo menos não me lembro do Sr. Scott ter chegado e falado, ó, são os Gorns, eu já conheço eles, coisa e tal. Os Gorns pareciam na série clássica ser uma coisa completamente desconhecida, e agora eles estão muito conhecidos, né? Inclusive o próprio Montgomery Scott, que estava dentro da Enterprise, né, no caso, né? Então, quer dizer, fica essa coisa que parece que não está encaixando os canons aí.
E aí você vai novamente para aquelas teorias, né, de que isso é um universo paralelo, aquela coisa toda, né? E essa coisa do Scott conhecer tão bem os Gorns, né, no caso, né, meio que reforça um pouco esse ponto de vista aí de você ter Strange New Worlds como universo paralelo. A gente tem que ver o desfecho desse episódio para ver se vai se encaixar com o canon antigo alguma coisa aí ainda, né? No caso, né? Mas agora você também tem uma situação meio complicada, né? Que é a greve dos roteiristas, né? E inclusive dos atores nos Estados Unidos, né? Obviamente que tem questões trabalhistas muito graves, muito sérias lá para serem resolvidas, para serem discutidas. Elas precisam ser resolvidas e discutidas, né? Mas claro que toda essa situação vai acabar, né, atrasando as produções, né? No caso, tá? Parece que a produção da terceira temporada de Strange New Worlds, ela ficou completamente paralisada pela questão da greve, né? E agora sabe-se lá quando vai ser esse desfecho, como vai ser esse desfecho, né? Mas a coisa ficou, vamos dizer assim, aberta. A gente vai agora ter que esperar um bom tempo aí, né? Imagino eu, né? Para ver o que vai acabar acontecendo, tá? Mas é aquela coisa, né? Tá se pegando essa coisa dos Gorns aí, entendeu? Tá pegando uma coisa que é um tema muito caro à série clássica, tá? E que qualquer coisa que você invente ali, qualquer coisa que você vá contar, né, tem chance muito grande de bater de frente com o canon, né, da série clássica, entendeu? Então, vamos ver se eles vão se preocupar com isso, se eles não vão se preocupar com isso, se eles vão tentar encaixar alguma coisa ou não, se Strange New Worlds é um universo alternativo ou não, né? Tem essas questões em aberto aí, tá certo? Então, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Perdão, gente. Só uma última coisa antes de eu fechar esse vídeo, né? Para fazer um balanço, né, dessa segunda temporada. Foi uma temporada de altos e baixos, tá, gente? Teve problemas muito sérios, tá? Teve problemas muito complicados em alguns episódios. Teve alguns episódios que foram muito fracos, tá? Perdão. E teve poucos episódios que foram bons, tá? Eu acho que foi uma temporada pior do que a primeira, sabe? E a coisa do Pike ter ficado muito subutilizado, né, no episódio, na série, né? Perdão, gente, a tosse tá voltando. Deixa eu pegar minha água aqui. Mas você teve a coisa do Pike ficar subutilizado, né? Perdão. A coisa de você ter um Spock muito emocional, né? O saldo positivo foi ter um bom Kirk, né? Você tem um Montgomery Scott agora que, sei lá, pra mim não convenceu muito, né, no caso, tá? Mas é mais ou menos isso, né? Que a gente pode dizer. Foi uma temporada razoável, de razoável para mais ou menos, de mais ou menos para com algumas coisas ruinzinhas, bem ruinzinhas, tá? Perdão. Mas algumas coisas boas também, tá? Vamos ver como é que essa terceira temporada vai se processar, como ela vai ser feita, quando ela vai ser feita, né? E que caminhos, né, que ela vai acabar tomando, tá certo? Então vou ficando por aqui, né? Já desejei vida longa e próspera a vocês, tá? E vamos esperar, né, como é que Strange New Worlds vai acabar sendo levado adiante aí, né, nas próximas temporadas aí, tá certo? Um abração, fui, até a próxima.